Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 10, versículo 5 e versículo de número 6. Graças a Deus. São Mateus, capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Jesus enviou estes 12. Ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu quero ir até o versículo 16, que diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, 2 homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Eu quero chamar a sua atenção para 2 trechos do texto que nós lemos. O primeiro está no versículo 5, quando Jesus diz: não ireis pelo caminho das gentes. Algumas versões vai dizer dos gentios. E no versículo de número 18, ele diz assim: para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito alegre, muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com esta igreja, com os irmãos e com pessoas amadas. Mas eu fico mais feliz ainda e mais satisfeito ainda de saber que eu faço parte, e você também faz parte, do grande projeto que Deus determinou para a salvação da humanidade. Projeto que foi desenhado por Deus ainda no princípio de todas as coisas, quando Deus decide fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus, que tinha o conhecimento e tem o conhecimento sobre todas as coisas que houveram, que estão acontecendo e que ainda haverão de acontecer, Ele forma o homem e Ele deixa a formação do homem imperfeita, propositadamente, porque o mesmo Deus que forma o homem imperfeito, que depois vem a cair, e nós conhecemos a história, é o mesmo Deus que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é o mesmo Deus que permite que João tenha uma visão e que veja um livro que pertencia ao Cordeiro, que havia sido morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus desenha o projeto para o homem, mas Deus também, sabendo que o homem iria cometer os seus deslizes e os seus erros, Ele já também desenha o projeto de redenção, e é esse projeto de redenção que está aqui sendo manifestado em nós, por nós e através de nós, porque Deus escreveu a história para culminar na nossa salvação, na revelação da salvação do Filho para nós
que somos considerados nesse contexto os gentios. Porque o projeto de Deus, que foi desenhado para Adão, que se desencadeou em Sete, que passou por Noé, por Abraão, por Moisés, foi até o povo de Israel, foi canalizado através de juízes e de reis, vem se concretizar em Jesus. E Jesus, quando se manifesta, ele se manifesta como a presença de Deus encarnada entre nós, porque João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo habitou entre nós. A manifestação de Jesus traduz, na verdade, o ápice do plano de Deus, para que a salvação que não era outorgada a nós, pudesse chegar a nós. Então nós somos, nesta geração, neste tempo, privilegiados de termos sido escolhidos por Deus para receber a revelação da salvação que nos foi dada através de seu Filho. Eu não sei se você tem a consciência do quão privilegiado você é por estar assentado aqui nessas cadeiras, neste lugar essa noite, sabendo que através de Jesus você foi alcançado, e poderiam ter sido alcançados outras pessoas que não eu e que não você. A terra é composta hoje por mais de 8 bilhões de pessoas, e Deus resolveu, pela sua infinita misericórdia, se manifestar a mim e se manifestar a você. E aí a interrogação que vem é como que isso foi acontecer, como que Deus chegou até nós, como que essa palavra chegou até nós. E nós vemos através da manifestação de Jesus que haviam 2 planos essenciais no projeto de salvação manifestado através do Filho de Deus. O primeiro, através da sua manifestação, era redimir novamente o homem ao contato com Deus. Eu ouvi aqui ser ministrado através dos louvores que Deus abriu o véu, que Deus rasgou o véu, que Deus nos deu livre acesso ao trono do Pai. Isso só foi possível porque Jesus veio cumprir o propósito que havia sido determinado antes da fundação do mundo para ele. E o apóstolo Paulo, aquela sumidade, ele diz que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele humilhou-se a si mesmo, e ele se colocou na posição de suceder a si mesmo a morte, e morte de cruz. Mas a Bíblia também diz que por causa disso Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a salvação foi outorgada a nós através da missão que Jesus veio realizar aqui. Mas uma das missões mais importantes, e talvez seja esse o grande motivo de nós termos a oportunidade de estar aqui esta noite, é porque Jesus também veio formar um esquadrão de pessoas para que eles pudessem ser os instrumentos que iriam levar o legado do Evangelho e do Reino de Deus às nações. E quando Jesus é assunto aos céus, no livro de Atos, ele diz assim: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Uma vez revestidos de poder, vocês vão de Jerusalém para a Judéia, da Judéia para Samaria, e de Samaria até os confins da terra. Aí você vai perguntar: pastor Alex, por que é então que o senhor utilizou esse texto de Mateus capítulo 10? Porque, no meu ponto de vista, aqui começa a principal lição que Jesus estava outorgando, ou que Jesus estava
implantando nos seus discípulos, porque nós estamos falando de 12 homens incautos, pescadores, gente que não tinha voz na religião da sua época, gente que não transitava nas elites religiosas da sua época. Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, ele escolheu gente que fosse flexível, que fosse maleável, e que ele pudesse não apenas implantar o reino neles, mas que eles pudessem entender a importância de se expandir o reino para fora do contexto que eles estavam acostumados. Porque nós temos ali uma classificação de pessoas que era do nível tão baixo que os sacerdotes, os fariseus de sua época, os saduceus, olhavam para os apóstolos e ficavam admirados depois que eles começaram a manifestar o evangelho, de como que pode alguém que não estudou, que não tem letra, que não percebeu toda a instrução da Torá, falar com tanta autoridade. E aí o que Jesus faz? Jesus pega aqueles 12 que já estavam até então, eles iam com certeza com um ato religioso todas as semanas, todos os sábados na sinagoga, eles viam os pergaminhos sendo abertos, os textos sendo lidos, mas eles ainda não haviam entendido naturalmente o projeto que Deus tinha para a humanidade. Então Jesus chama esses 12, convoca esses 12, e de repente Jesus fala: olha, vocês serão enviados por mim para realizar uma obra. Aqueles apóstolos olhavam para Jesus e tinham em Jesus a expectativa do Messias que haveria de libertar a Israel da mão dos romanos. E o povo de Israel se achava mais importante do que os outros povos, naturalmente. A história foi escrita através de Israel. E eles receberam aquela cultura na sua formação religiosa. E Jesus diz assim: olha, vocês vão para pregar o reino no meio do povo, nas cidades, vocês vão curar, vocês vão limpar os leprosos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão expulsar os demônios. E aí Jesus dá uma orientação, dizendo: não entre nas cidades dos gentios, não entre nas cidades dos samaritanos, mas preguem prioritariamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui fica uma lição muito importante do que Jesus estava querendo transmitir. Pode parecer que Jesus está dizendo assim: vocês vão para Israel primeiro, porque Israel é mais importante do que os outros povos. Mas nós vamos lembrar que Jesus estava ensinando os apóstolos o propósito. Então o que Jesus faz? Vocês que têm a preferência e que acham que são preferidos, vão pregar primeiro para si mesmos, para depois entender as consequências desta mensagem. E aí me chama a atenção as orientações de Jesus, porque Jesus diz assim: olha, vocês vão, e vocês vão sem capa, sem alforje, sem duas túnicas, vocês vão dependendo da hospitalidade da onde vocês vão entrar. E aí, teoricamente, se imagina: olha, eu sou judeu, se eu bater na casa de um outro judeu, ele vai me receber de braços abertos, vai ouvir a mensagem e vai ser uma bênção. Mas aí Jesus começa a explicar o que poderia acontecer. Aí ele diz: se vocês entrarem numa cidade e não forem recebidos, vocês vão embora, sacudam os pés na porta da cidade em testemunho contra ela. Se vocês não forem recebidos em alguma casa, não se preocupe, deixe essa casa para trás e sigam para a próxima casa. E Jesus vai orientando, dizendo: olha, vocês estão sendo enviados como ovelhas em meio a lobos. Ora, ele acabou de dizer aos apóstolos para irem dar prioridade para as ovelhas perdidas, e de repente não é mais ovelha, é lobo. O que Jesus estava querendo ensinar aos apóstolos?
é que no decorrer da semeadura, eles iam perceber que aqueles que tinham que estar felizes com a mensagem seriam os maiores opositores da mensagem. Aqueles que deveriam se congratular com a mensagem, ficar satisfeitos em receber a mensagem, de repente são aqueles que vão rejeitar a mensagem. E Jesus estava fazendo isso para que mais adiante os discípulos entendessem a importância que é você sair de Jerusalém e da Judéia e ir até os confins da terra. Porque se aqueles que deveriam receber não a recebem, existe um povo necessitado, sedento, que vai receber a mensagem. E é por causa da rejeição de Israel que você está aqui essa noite. Porque se Israel tivesse recebido aquela palavra de bom grado, se Israel tivesse aberto o coração e reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador, a mensagem não estaria sendo levada aos quatro cantos da terra. Nós não receberíamos a palavra aqui, nós não seríamos alcançados por essa palavra. Então Deus, para cumprir o seu propósito, Ele move as peças, Ele ajusta as peças, porque o plano que foi traçado para mim e para a tua vida, Ele vai cumprir de qualquer maneira, ainda que Ele precise mover as peças do tabuleiro, mas Ele vai fazer aquilo que Ele tem determinado para a sua vida. Ele vai realizar aquilo que está escrito na eternidade para a sua vida. Você pensa que você sabe os seus próprios caminhos, que você tem a capacidade de dirigir a sua própria vida. Mal sabe você, mal sabia eu, que eu era pobre, cego e nu, afastado de Deus, mas foi por sua única e fiel graça que eu fui alcançado por essa mensagem. E quando nós entendemos a importância de ter o coração aberto para receber a plenitude desta revelação, nós vamos parar de perder oportunidades de ter contato com Deus no nosso dia a dia, porque diferente daquele momento aonde Jesus era a manifestação de Deus, mas não havia ainda a descida do Espírito Santo, todo o evangelho e o reino dependia de Jesus ministrar a alguém que ministraria adiante. Mas a partir do momento que o Espírito Santo foi liberado sobre a minha e sobre a sua vida, e que o véu do templo que foi adorado aqui foi rasgado de alto a baixo, e que o livre acesso ao trono de Deus foi liberado, então eu e você agora podemos entrar direto no contato com Ele. E foi para isso que Jesus pagou o preço, porque o escritor de Hebreus diz que o sacrifício dele, ele foi mais perfeito, porque não haveria mais necessidade de sacerdote e de intermediário e de matar todos os anos um cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados. Mas agora você tem livre acesso, e Deus se manifestará a você no momento que você disser: Senhor, eis-me aqui, manifesta-te a mim. Mas nós não podemos negligenciar essa oportunidade, porque os hebreus, os israelitas, tiveram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores diante dos seus olhos, andou com eles, no meio deles, por 33 anos. 3 anos operou grandes coisas em Israel, mas os seus não o reconheceram. E nós precisamos, e esse é um alerta de Deus para nós precisamos olhar para o exemplo de quem fez errado, para poder fazer o que é certo. Nós precisamos nos apropriar
da história contada e estarmos prontos para poder cumprir aquilo que Deus está determinando para que nós cumpramos. Deus não te chamou das trevas e te trouxe para a luz para que você fosse um religioso bacana, para que você fosse um cumpridor de agendas de cultos, ou para que você viesse aqui para trazer família como você o fazia quando você estava em outra religião, em outro momento, e que você era convocado, e que você sabia que todos os domingos, de repente de manhã você tinha que ir à missa, ou à noite você tinha que fazer um trabalho, ou ir para algum evento. Não, o relacionamento com Deus está aberto, ele é individual, o acesso é seu com ele. Então, ainda que você não veja perspectiva na sua geração, todavia Deus continua vendo perspectiva em você. Oh glória, Deus continua projetando o futuro para a sua vida. Existe um projeto desenhado por Deus para a sua caminhada, e Deus não te chamou para ser insignificante, Deus não te chamou para andar como cauda, Deus não te chamou para andar embaixo, aleluia. Mas Jesus disse que não se pega uma candeia e se coloca embaixo da mesa, mas se pega uma candeia e se coloca à vista de todos, para que o ambiente seja iluminado. Não adianta nada ter sal dentro do saleiro e a comida ser insípida. O sal precisa sair do saleiro para poder temperar a comida. Então preste atenção, Jesus veio se revelar a nós, aleluia, aqui nessa noite, nesse tempo, no dia que se chama hoje, e há uma convocatória de Deus para mim, e há uma convocatória de Deus para você. Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos, oh glória. E você vai, não vai na sua dependência, vai na minha, não carrega duas capas, carrega uma só. Eu estarei contigo, aonde quer que você for, eu estarei contigo. Se passar pelas águas, você não vai submergir. Se passar pelos rios, você não vai se afogar. Se pelo fogo, você não será queimado, nem chama algum arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar. E a pergunta de Deus para nós aqui essa noite é: o que nós estamos fazendo com todo esse poder? O que nós estamos fazendo com toda essa oportunidade? O que nós estamos fazendo com esta palavra do reino que chegou até nós? E a interrogação de Jesus, a interrogação de Deus, é a mesma interrogação de Jesus para aquele tempo. Porque nós vamos perceber no decorrer da trajetória de Jesus, que chega um momento que Jesus fica tão frustrado de tentar fazer e não conseguir, que ele começa a proferir palavras contra as cidades. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E ele diz assim: se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que vocês viram, eles teriam se convertido, mas vocês são de duro coração. Então o objetivo de Deus para nós é que nós sejamos esta geração que vai assaltar o inferno, que vai aniquilar os planos do adversário, que vai enfrentar os inimigos do reino, e que vai, através desta palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes, que é capaz de ir até a divisão da tua alma e do teu espírito, das tuas juntas e das tuas medulas, e que também é capaz de discernir os pensamentos que estão na sua mente. O objetivo de Deus para nós é que nós, fazendo uso das ferramentas espirituais, é que nós promovamos um avivamento para esse tempo. Aleluia. O exército que foi pregado aqui para as crianças não é um exército retórico, não é para ser só para eles. Pelo contrário, o tempo que se chama hoje é um tempo de urgência,
Jesus estava com pressa. Então ele pegou os 12, enviou os 12, mesmo sabendo das dificuldades que eles encontrariam, porque não dá para se omitir da responsabilidade por causa da dificuldade. A dificuldade vai sempre existir, vai sempre haver oposição na sua casa, vai ser sempre difícil com os teus filhos, vai ser sempre difícil com os teus maridos. Jesus não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. A Bíblia diz que muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, os inimigos do homem estão na sua própria casa. Vocês imaginam a frustração dos apóstolos indo pregar o Evangelho de Deus, cheio de poder e autoridade, e eles estavam convictos do que estavam fazendo. Vocês imaginam eles batendo na cidade e sendo expulsos com pedradas e xingamentos daqueles que deveriam acreditar neles. Jesus está vendo para a minha e a tua frustração com a falta de reconhecimento que muitas vezes você tem, às vezes dentro da tua própria casa. Mas a proposta de Jesus é: coloca a mão no arado e olha para frente. Não é colocar a mão no arado e olhar para trás, olhar para o lado, enxergar a dificuldade. Se Jesus está comigo, se Ele me concedeu o Espírito Santo, então eu tenho tudo o que eu preciso para realizar o propósito que Deus determinou para a minha vida. Deus determinou para você. Não tem ninguém que possa desdeterminar aquilo que Deus determinou. Não tem ninguém que possa recuar ou fazer Deus recuar numa palavra que foi proferida ao teu favor para esta causa. Então, a proposta de Deus para nós é levantar e cumprir a missão, porque nós recebemos uma oportunidade que não era nossa. Deus nos alcançou e nós éramos a última opção de alcance. Primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois nós. Se chegou em mim, eu preciso ser grato a Deus, eu preciso me entregar a Deus, eu preciso viver aquilo que Deus determinou para a minha vida, para que eu possa honrá-lo pela oportunidade que Ele conferiu a mim e que Ele conferiu a você nesse tempo. Então, que a palavra de Deus possa frutificar no teu coração, que você entenda a importância não só de ser cristão, mas de viver esse cristianismo vivo que nós cantamos e adoramos aqui essa noite. Que isso seja não apenas uma oração de lábios, mas que seja uma conversão de vida e de propósito para nós. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua história, e que possa esclarecer no dia a dia de relacionamento com Ele aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele determinou para você, aquilo que Ele escreveu para que você cumprisse, e através disso Ele cumprirá os seus propósitos e nós teremos sucesso nessa empreitada em nome de Jesus.